Oi, vocês de novo. Cá estou eu aqui, na minha rede do Flamengo. Lembrando a vocês que eu não sou flamenguista, é minha mulher que é. Bom, como eu dizia para vocês, a próxima revolta, a segunda grande revolta, é a revolta da Balaiada, que os livros didáticos insistem em dizer que ocorreu no Maranhão. Mas em realidade ela ocorreu no Maranhão e no Piauí. Né? Os balaios, eles eram chamados assim porque um dos líderes deles fazia balaio. Balaio é um tipo de cesto, né? Como aqueles cestos que a gente vê no interior, os coifos, né? Na minha terra é chamado coifo, né? E aí eles eram feitos de palha. E aí os balaios, na verdade, eles eram várias pessoas das camadas populares. Ou seja, eles eram artesãos, agricultores, pescadores, né? Pessoas simples. E no Maranhão, assim como no Piauí, havia um problema de abastecimento naquela época. O que quer dizer isso? Os alimentos não chegavam, muitas vezes até para quem tinha dinheiro, imagina para quem não tinha, né? Isso fez com que bandos armados passassem a assaltar fazendas e locais de comércio, atrás dos alimentos para poder fazer a provisão. Os liberais exaltados, eu acho que eu não falei deles na aula passada, no vídeo passado, né? Os liberais exaltados eram aqueles políticos que queriam alguma mudança realmente para o Brasil, principalmente mais autonomia federativa. E os liberais exaltados da região, do Maranhão e Piauí, acabaram usando os bandos revoltosos a favor deles, para cobrar melhorias em relação ao governo federal. Ou seja, transformaram uma revolta que era uma revolta popular em busca de alimento e melhoria de vida em uma revolta política contra o governo da capital do Rio de Janeiro. Os balaios chegaram mesmo a tomar Caxias, que é uma cidade que fica, não sei se vocês conhecem, 100 quilômetros de Teresina, uma grande cidade do Maranhão naquela época. E chegaram a liderar Caxias. Vejam, não foi como lá na cabanagem, que eles lideraram a partir de Belém, né, a região inteira, mas eles tomaram pelo menos uma cidade. E aí as tropas federais, seguindo o desenho que a gente já conhece, né, foram enviadas com muitas armas, canhões, pólvora à torta e à direita, e mataram, com requinte de crueldade, milhares e milhares de balaios. Os bem-te-vis, que eram os liberais exaltados, já tinham percebido que não conseguiam controlar os balaios e rapidamente abandonaram a luta. E aí o povo, mais uma vez, foi massacrado. Milhares e milhares morreram, né? E a balaiada foi sufocada. Ok? Então vejam, são duas revoltas até agora, as duas revoltas populares, né? De mestiços, né? Pessoas que eram muitas vezes cruzamentos entre negros e brancos, negros e índios e brancos, e que não eram necessariamente escravos. A balaiada, no entanto, teve uma grande participação dos quilombolas. Exatamente, do Maranhão e do Piauí. Existem muitos quilombos até hoje, os quilombos são territórios livres que eram formados a partir de escravos fugidos das fazendas. E aí os quilombos participaram ativamente da balaiada. E a abolição da escravidão chegou a se tornar uma pauta. Mas as pautas eram muito difusas, ou seja, eles não tinham uma proposta clara do que eles queriam. Porque, na verdade, o que eles queriam era apenas bem-estar. Eles queriam apenas comer 3 vezes por dia, né? Bom, a terceira grande revolta, né, é a Sabinada. A Sabinada, ela tem um diferencial. Ela foi guiada pela elite de Salvador. Os soteropolitanos, né? Não é salvadorenho que chama, é soteropolitanos, que são as pessoas que nascem em Salvador. Eles queriam melhorias para a região, queriam mais autonomia e chegaram mesmo a proclamar uma república separada. Só que eles diziam que era só até o Dom Pedro I, II se tornar maior, né? Ou seja, né? O autor do livro de vocês chega até a fazer uma brincadeira, né? Dona Flor e seus 2 maridos, né? Ou seja, era uma revolta, mas não era uma revolta tão conservadora, até porque ela tentava agradar o marido né, que era o ideal de república, o ideal que vinha do iluminismo e que estava nas outras nações da América Latina que estavam se tornando independentes, mas também tentava agradar a monarquia, o segundo marido, né? Ou seja, queria esperar o Dom Pedro II se tornar maior, né? A Sabinada também foi sufocada, né? Inclusive pelas mesmas tropas da balaiada.
né, que eram governadas pelo futuro Duque de Caxias, né, o grande herói, né, matou milhares e milhares de populares, né. A Sabinada foi sufocada, mas os líderes não foram punidos, tais quais os líderes da balaiada e da cabanagem. Por quê? Porque eles pertenciam às classes ricas. Bom, em Salvador também ocorreu uma quarta grande revolta que por muito tempo foi esquecida. Quando eu estudei esse assunto a primeira vez, né, na época que eu ainda odiava, nem se falava dela, que foi a revolta dos malês, né? Inclusive, por coincidência, eu tenho um livro aqui famoso, que foi o livro que colocou de volta no mapa, né, essa revolta, né? Ó, Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês, em 1835. Ó, é de um historiador chamado João José Reis, né? Então é um livro antigo, né, e que se tornou clássico, né? Por quê? Quem eram os malês? Malês eram os escravos que vinham da África e que tinham uma cultura muçulmana. É incrível como não se fala neles, né? Exatamente. Ou seja, vários escravos que vinham da África, por exemplo, da província do Benin, lá na África, eles vinham de uma cultura urbana e muitos deles eram islâmicos, ou seja, acreditavam em Alá. E eles sabiam escrever, falavam muitas vezes a mais de uma língua e eram extremamente organizados. E eles fizeram uma espécie de canal de comunicação para organizar uma grande revolta, né, de escravos muçulmanos, malês, né, em Salvador. Houve uma traição, a revolta foi sufocada, né, antes que ela tomasse uma grande proporção, mas o fato é que se tornou um símbolo da possibilidade, né, dos escravos tomarem o poder. E aí vejam mais uma vez o fantasma do Haiti, né, lá da revolta do Caribe, do Haiti, quando os escravos tomaram o poder e enforcaram os senhores. Então, a revolta dos malês ocorreu em 1835, né, e é considerada também uma das 5 grandes mais importantes, né. E por fim, a revolta da Farroupilha, ou revolta dos farrapos, que foi no Rio Grande do Sul. Essa foi uma revolta muito diferente dos demais, né? E aí vejam, as outras revoltas ocorreram no norte e no nordeste. Essa ocorreu no sul. E ela era, na verdade, a pauta que gerou essa revolta era uma pauta comercial dos grandes produtores de carne do Rio Grande do Sul. Exatamente. É porque era o seguinte, ó, eles produziam charque, que é uma espécie de carne de sol lá do sul, né? E esse charque, eles eram um dos únicos produtos que o Brasil produzia que serviu para consumo interno, ou seja, para vender para os próprios brasileiros. Só que as carnes estrangeiras, principalmente da Argentina e do Uruguai, né, que também eram grandes produtores de carne, não tinham nenhum tipo de imposto ao entrar no Brasil. Então havia uma grande concorrência da carne uruguaia e argentina com a carne do Rio Grande do Sul. Os sulistas queriam, portanto, que o governo federal preparasse alguma lei que protegesse, né, os seus negócios, já que eles eram brasileiros, a carne brasileira devia ser, né, favorecida, né? Essa era a lógica, né? E aí eles fizeram uma revolta que foi conhecida como a revolta dos farrapos. Foi uma revolta de líderes ricos e não de pobres. Por isso, ela tem uma história um pouco diferente das demais. Por exemplo, né, Duque de Caxias veio para combater os farrapos, né? Mas na verdade era uma guerra civil propriamente dita, que durou 10 anos, durou de 1835 até 1845, ou seja, mesmo depois que a regência acabou, ela ainda continuou por 5 anos. E os estancieiros, que eram como eram chamados os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles no final conseguiram fazer um acordo com a elite brasileira do Rio de Janeiro e, de certa forma, conseguiram ter parte dos seus objetivos atendidos. Bento Gonçalves, que era o líder da revolta farroupilha, é considerado um grande herói no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, um sujeito chamado Giuseppe Garibaldi, que lutaria depois também na revolta pela unificação da Itália, né? Era um italiano que casou com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, lutou junto com os farroupilhas, e eles são considerados grandes heróis lá no Rio Grande do Sul, né? Mas na verdade, gente, era uma revolta de rico
com problemas de rico, certo? E, detalhe, quando os líderes eram capturados, diferente dos líderes negros e lá da cabanagem, da balaiada, né? E dos malês, que eram executados sem julgamento, muitas vezes, né? Ou com um julgamento falso, os líderes da Farroupilha eram bem tratados e convidados a se conciliar com o governo federal, né? Que diferença, né? Bom, essa exaltação toda, esse burburinho, esse conjunto de revoltas, né? Ainda teve muitas outras. Por exemplo, teve uma revolta no Crato, no Ceará. Teve muitas revoltas em Recife também, né? São revoltas que não são tão trabalhadas pelos livros didáticos, mas que também ocorreram. Então foi um período muito agitado. Então as pessoas acabaram chegando à conclusão de que, para pôr fim a toda essa agitação, era preciso um governo central, né? E esse governo central precisava de um símbolo, que era justamente o símbolo do monarca, do grande rei. Por isso, decidiram coroar o Dom Pedro II antecipadamente. Foi o chamado golpe da maioridade. Com apenas 14 anos, 15 anos incompletos, Dom Pedro II se tornaria imperador do Brasil, né? E as revoltas acabaram de repente? Na verdade, não, elas duraram um pouquinho mais. Mas, aos poucos, o governo de Dom Pedro II, né, obviamente com grande influência dos deputados e senadores, acabou conseguindo pacificar, né, e unificar mais uma vez o Brasil. Bom, gente, é esse o assunto. Um grande abraço. Valeu.